Governador, durante os próximos 6 meses, Mercosul será presidido pelo presidente Lula, que faz um esforço de ampliação das relações com a China, fala em moeda única e quer resolver o impasse com a União Europeia sem fazer maiores concessões. Em 6 meses, terá tempo para isso? O presidente Lula escolheu 3 diretrizes básicas para o seu primeiro ano de governo. A luta contra a fome é um elemento vital da política do presidente Lula e da política do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, do campo democrático e social, em última análise, do campo de centro-esquerda e do centro-progressista. A questão do arcabouço fiscal, como eu digo, é um trânsito para um futuro ainda indeterminado, mas ele articula as forças políticas em torno de um esqueleto democrático capaz de recoesionar a sociedade brasileira num momento de extrema fragmentação social. E uma política externa de uma ofensividade extraordinária. Eu fiz muitas viagens com o presidente Lula, estive com o presidente Lula com dirigentes africanos, dirigentes asiáticos, dirigentes europeus, com a primeira-ministra alemã, com Jacques Chirac, com Chaves. Eu tive em diversos frontes da política internacional com ele. E aí eu me convenci, fui me convencendo de maneira processual, mas de maneira muito segura, muito firme, que o presidente Lula não só era um dirigente político interno, de grande abrangência e capacidade de sedução, mas também um homem de Estado, um dirigente de Estado. Nunca foi aceito aqui no Brasil a capacidade do Lula como dirigente estatal, pelas forças conservadoras. Algumas hoje até reconhecem. E eu presenciei reuniões absolutamente dramáticas e politicamente interessantes com o presidente Lula, uma delas com o primeiro-ministro Tony Blair, por exemplo, quando estávamos eu, o Lula, o Celso e mais um ou dois ministros, quando se discutia a questão da fome, por exemplo. E outras reuniões com o presidente Chaves, por exemplo, com aqueles distúrbios conhecidos da relação o chavismo venezuelano que todos os países tinham e que o Lula sabia tratar de maneira adequada. A questão do Mercosul hoje é uma questão chave da América do Sul, da América Latina e das relações internacionais do Brasil. E isso ficou diretamente comprovado com essa postura da União Europeia em relação ao Brasil. O que ocorreu? É necessário colocar isso numa moldura internacional que dê consequência para o raciocínio que você vai fazer. O que está ocorrendo com a União Europeia? A União Europeia está ocorrendo o seguinte: a Alemanha entrou numa fria, financiando a Ucrânia contra a Rússia. A Rússia que tem uma tradição, e aqui eu acho que nós estamos tratando de dois presidentes e dois dirigentes políticos que são mais ou menos iguais. Eu não tenho nenhuma preferência, eu tenho preferência nessa guerra para que ela cesse. Mas o que ocorreu? Quando a União Europeia começou a financiar a Ucrânia, e como sequência desse financiamento, a guerra se aguçou e as questões foram jogadas para cima da França, foram jogadas para cima da Alemanha para continuar esse financiamento. Os danos à economia e à política interna desses países se transformaram enormes. A questão do gás, por exemplo, a Alemanha é uma questão que beira a tragédia. Eles estão comprando gás muito mais caro hoje nos Estados Unidos, que não de maneira distraída permitiu o fechamento das torneiras e a explosão dos dutos que levavam gás para a Alemanha. Então, o que a Alemanha está dizendo agora? Olha, nós não vamos mais financiar a guerra da Ucrânia. E qual é a consequência do não financiamento da guerra da Ucrânia? Um papel maior da França no financiamento da guerra da Ucrânia. E, consequentemente, uma postura
mais dura da França nas suas relações com aquilo que todo mundo ocidental, moderno, capitalista acha que é o quintal do mundo, que é a Amazônia, que é o Brasil, em última análise. Então, essa exigência que a União Europeia, né, fez de repente em relação ao Brasil é uma consequência da guerra da Ucrânia. E a Alemanha não vai mais financiar a Ucrânia. E esse peso vai cair sobre quem? Vai cair sobre a França e sobre os Estados Unidos. Como a França não tem, né, o volume de capital guardado e nem é financiada pelos títulos do Tesouro que são comprados da China para os Estados Unidos, isso aí vai cair nas costas dos Estados Unidos e vai refletir sobre nós. Então, esta compreensão política que o presidente Lula está tendo de fazer com o primeiro fronte do Mercosul este antagonismo à nova política europeia em relação à América Latina é brilhante. É coisa de homem de Estado. Né? Isso, vocês estão conversando, ele diz, com todo o continente. Não estão conversando comigo. E não pensem que vocês vão nos assustar, porque nós temos outras formas de relacionamento global, seja com a China, seja com os Estados Unidos, seja com o Japão, seja com os próprios países da América Latina internamente, um comércio, né, triangular interno aqui, para sair dessa enrascada. Então, eu acho que o Mercosul ele vai sair, vai se aprimorar cada vez mais por necessidade, mais por necessidade do que por ideologia continental de soberania. Mas as duas coisas normalmente também se integram e se confundem.